E nós aqui começamos a nossa pequena preleção. E de pronto a gente traz: não seja recheio do sanduíche do outro. E é um conceito que a gente tem dificuldade de entender. A gente vai seguir aqui com a janela assim. E é um conceito que a gente tem dificuldade de entender. Como assim não ser recheio no sanduíche do outro? Vamos usar como exemplo aquela sogra que vive se desentendendo com o genro, aquela nora que vive se desentendendo com a sogra, a mãe que vive apagando o incêndio quando os irmãos brigam. Todos esses que eu falei acaba sendo um sanduíche com 2 pães e você acaba estando no meio, né? Porque a sogra em questão pode ser a tua mãe. E aí complica. Como é que você quer a tua mãe mal com a tua esposa, com a tua parceira? Como você quer a tua mãe mal com o teu parceiro, a tua mãe, teu pai, teu irmão, seja quem for, até o vizinho da frente? Porque o que acontece é o seguinte, usando aí o caso da mãe, que é o caso mais assim, mais forte, o que acontece é, você não pode brigar com a tua mãe. Não existe, está fora de cogitação. Mas, por outro lado, você ama o teu marido, então você também não quer brigar com o teu marido. Então você fica exatamente ali no meio daquela confusão. A tua mãe falando mal do teu marido, o teu marido falando mal da tua mãe. A tua sogra falando mal do filho, o filho falando mal da sogra. E você ali como recheio de sanduíche. Isso pode acontecer em diversas situações. E a gente precisa evitar isso. A gente precisa evitar ser recheio no sanduíche do outro. Então, se a tua mãe não está bem com o teu marido, que ambos procurem se entender. Se o teu chefe não está bem com aquela tua amiga que é subordinada a você, que eles procurem se entender. Você não pode ficar ali no meio sendo pressionado por um e outro, que é ser o recheio de sanduíche. Fora essa questão do recheio de sanduíche, tem uma outra que é tão importante quanto: não faça do outro o recheio do seu sanduíche. Que é quando você está exatamente na posição das bordas. Você é a sogra ou você é a filha. Você é o superior ou você é o subordinado, né? Então você usa alguém no meio para digladiar com essa pessoa. Esse alguém no meio acaba ficando numa situação extremamente complicada. E é uma função tua não se permitir ser recheio, não fazer leve trás, não ficar de conversa, não aceitar as argumentações falhas do outro. É uma função sua, não tem muito jeito acerca disso. Aí, agora que sabemos o que é ser um recheio de sanduíche, a gente precisa então saber como evitar. E a gente pede socorro nessa hora, que diz: eu não aguento mais os dois no extremo, comigo no meio, sendo recheio dos dois. É você quem tem que acordar para, quando você estiver no extremo, não fazer alguém de recheio. Como a gente evita isso? Primeiro, a gente traz o que não fazer. O que não fazer. Vamos trazer 5 pontos. O primeiro dele é: não se culpe. Todo o ocorrido dependeu de todos os envolvidos. E não somente de você. Então, se culpar é a primeira coisa que você não deve fazer. Porque quando você se culpa, você acaba sendo um recheio mais saboroso para aqueles que estão na borda. Quando é você que está na borda, você acaba sendo uma borda que vai
pressionar mais. Então não se culpe. Quando A quiser brigar com C, você é o B. Quando você for o A, quiser digladiar com o C, botando o B entre vocês dois. Não se culpe. Levanta a cabeça e resolva. Tenha consciência. Uma outra coisa que a gente não deve fazer é fortalecer a nossa maturidade emocional e evitar a vitimização. Então eu não posso ficar, eu não queria que mamãe estivesse assim, eu não queria que o fulano estivesse assim. E eu fico aqui no meio tentando dar meu jeito, tentando fazer com que os dois fiquem bem. Ai, o meu gerente é horrível, mas eu sou a chefe. E ele pega no pé de uma garota da minha equipe. Gente, sai da vitimização. Sai da vitimização e procura caminhos para resolver isso. Uma outra coisa que você não deve fazer é evitar o confronto. Evitar discutir. Evitar mesmo resolver enquanto os ânimos ainda estiverem exaltados. Gente, se tá aquele furdúncio, acalma pelo menos o teu coração. Pelo menos você mantenha-se calmo. Pelo menos você mantenha-se assertivo. De vez em quando, óbvio, solta aquele gente, olha, vamos manter a calma. Tenta, mas sem, no entanto, entrar ali, porque você não quer ser recheio de sanduíche, lembra? E quando o outro falar, gente, procura ouvir e dizer, tá bom, a gente resolve isso depois. Você não vai ser uma borda de sanduíche que vai forçar, tá aqui, ó. Epa, da outra vez eu fiz direitinho. Você não vai ser uma borda de sanduíche que vai forçar o recheio. O outro ponto que você não deve fazer de modo algum, dar as costas. Você não deve dar as costas. Mas, por outro lado, talvez o que você deva fazer naquele momento, eu estou puxando o mesmo slide 2 vezes, é dar as costas. E o texto traz a explicação. Dar as costas pode ser uma atitude positiva ou negativa. Reflita com sinceridade antes de fazer. E o que é refletir com sinceridade? Eu estou simplesmente deixando os dois a própria obra? Eu posso fazer algo que vá contribuir para que os dois fiquem melhor? Então você reflete. Não, gente, nessa hora eu tenho que sair de perto, porque mamãe me vê, cresce, meu marido me vê, cresce, minha esposa me vê, cresce, minha mãe cresce, meu chefe cresce. Então, é óbvio que se você está ali e de alguma forma a tua presença alimenta essa discussão, sair é um bom caminho. Mas, por outro lado, enquanto você está ali, eles não dizem coisas mais pesadas, mais absurdas. Então, talvez seja interessante, sim, você estar ali. Mas é você quem vai ter que pesar isso e entender o que você não deve fazer. Se é dar as costas ou se é não dar as costas. No quinto e último, que a gente não pode fazer, eu errei aí no português, mas não pude consertar depois, porque no slide fica um trepado no outro. Não esteja entre os acusados. Esteja. Não, eu não coloquei aí e não tive como voltar depois. Não esteja entre os acusados. Quer dizer, você já é recheio de sanduíche. Aí A fala mal de C, você ali no Bzinho, no recheio do sanduíche, aceita e fala mal de A com C. Fala mal do C com o A. Você faz o jogo ali, você faz o balanço, você faz um pêndulo que não é agradável. Então sai do grupo dos acusadores. Começa a desenvolver a técnica do E. Não é fácil. Sei como é. Não é fácil. Evita dizer você tem razão, você não tem razão. Não é hora de fazer isso. E, então, já sabendo o que não devemos fazer, nós precisamos agora estudar o que podemos fazer. O que fazer?
E o que fazer na hora que você é recheio de sanduíche? O primeiro ponto é aplicar a lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça é você realmente olhar e dizer, não, gente, isso está certo, isso está errado, isso não é legal, aquilo não é legal. De amor é, mesmo entendendo essa justiça, buscar usar de misericórdia, indulgência, paciência, tolerância com o outro. E de caridade é ceder-se para aliviar o lado de ambos. Num segundo momento, uma das coisas que você pode fazer é equilibrar razão e emoção. Então vai lá, equilibra, convida a razão, convida a emoção. Se a pessoa está com muita razão, pede emoção. Se a pessoa está com muita emoção, pede razão. Não, porque isso me dói, o que ele faz me machuca demais. Emoção. Mas você já parou para pensar que talvez ele também esteja buscando o espaço dele ao sol? Isso é a razão. Você está convidando para a razão. Porque não pode, não funciona assim, não funciona assado. Se você juntar isso, mas isso está errado, isso é a razão. Mas fulano, procura aquecer um pouco mais o teu coração em relação a essa pessoa. Você está levando emoção. Então procura trazer um equilíbrio nessa equação. Não tem jeito. É uma coisa que só você pode fazer. A outra coisa que a gente pode fazer é exercitar a conversa 3F. Se, que fique muito claro, se a pessoa te dá abertura para isso. Então ela te deu abertura para a conversa 3F, você vai ser franco, você vai ser firme, você vai ser fraterno. Franco, firme, fraterno. Essa é exatamente a conversa 3F. Exercite a conversa 3F, sendo franco, firme e fraterno. Não tem jeito. E procura sentir o outro. Procura perceber o outro. Porque não adianta você ser franco, firme e fraterno se o outro não está acolhendo isso. Se ele não está acolhendo, deixa quieto, não tenta conversar. O outro não ouve. Você vai ocupar o seu tempo, vai ocupar o tempo do outro, e aí fica difícil de você equacionar tudo. Na quarta parte, o que eu posso fazer é promover o bom convívio, sobretudo evitando disseminar os desentendimentos. Olha, fulana, seu marido é um porco, olha como ele deixa o prato sujo aqui. É, mãe, mas eu lavo, eu não me incomodo de lavar. Por isso que ele deixa. Talvez você esteja aí criando uma mentira. Aí não é legal. Mas talvez seja o que você sabe fazer, o que a tua mãe entende. Um outro ponto é, em cima da mesma coisa, teu marido é um porco, deixa o prato sujo. Ele é um porco, mas ele tem outras qualidades interessantes, tem outras qualidades que sobrepõem a deixar um prato sujo na pia, né, mãe? Um prato que é um prato. Então procura promover o convívio entre os dois, um bom convívio. Aí você promoveu o convívio através da conversa, mas quando estiverem juntos, que você percebe que um puxa para o lado dele, o outro puxa para o outro lado, procura não ficar no meio dos dois cabos. Procura simplesmente dar um nó juntando os dois cabos e unindo. Então, mamãe puxou para um lado, marido puxou para o outro. Vamos fazer a transposição porque vocês precisam, né? Gerente puxou para um lado, subordinado puxou para outro, então procura dizer, olha, o fulano está falando isso, é muito interessante e tal, e vai de encontro ao que você está falando, procura trazer. É um exercício, gente, não é fácil. E na quinta e última questão do que a gente pode fazer, a gente tem um monte de coisas, mas todas elas relacionadas ao tempo. Lá em cima a gente tem o tempo é tudo, administre o tempo, atente ao seu tempo, respeite o tempo do outro, aceite o tempo das coisas. Então, administrar esse tempo é você entender que ambos estão a caminhos
e que bem provavelmente uma hora ambos vão aceitar a situação. Dá tempo ao tempo. Mas respeita, sobretudo, o teu tempo. Será que você não está sendo pouco paciente? Será que você não está encurtando o tempo que você deveria trabalhar a paciência? Será que você, por outro lado, não está aceitando demais quando já passou o tempo das aceitações e chegou o tempo de chamar ambos para uma conversa explicando que você já não suporta mais ser recheio daquele sanduíche entre eles? E respeitar o tempo que eles precisam para mudar, para se entenderem, para entrarem num acordo. E aceitar o tempo das coisas. Porque é isso o tempo da coisa. Mas por fim principal, é você ser leve, mas eu não trouxe aqui o slide do ser leve. Desculpa, mas eu juro que eu preparei. Então é você ser leve. Procura ser leve. Procura estar leve. Procura, acima disso tudo, não ser o recheio do sanduíche de alguém, não ser o sanduíche, uma das partes do sanduíche que vai pressionar alguém. Juntando tudo isso, procura ser leve. Pensa nisso.